Bom dia a todos, a todas. Aqui quem fala é o vereador André Fraga, do Partido Verde, representante aqui da Câmara Municipal de Salvador, nessa sessão especial aprovada pelo plenário da Câmara Municipal de Vereadores, através do requerimento 154, para que a gente possa hoje conversar sobre os usos, as possibilidades, os avanços da cannabis medicinal na saúde pública, na saúde. O canabidiol, conhecido popularmente como CBD, é uma substância extraída da planta cannabis que atua no sistema nervoso central e que apresenta potencial terapêutico para o tratamento de doenças psiquiátricas ou neurodegenerativas, como esclerose múltipla, esquizofrenia, mal de Parkinson, epilepsia, ansiedade, entre tantas outras. Outros potenciais têm sido descobertos, as pesquisas têm avançado muito, né? Provavelmente muita coisa ainda vai ser descoberta, afinal de contas houve aí um bloqueio da pesquisa em função de um grande preconceito com relação à planta, mas mesmo com todos esses entraves e desafios, o Brasil, desde 2015, a Anvisa autorizou pela primeira vez a importação do princípio ativo da cannabis para uso medicinal, e os pedidos vêm aumentando de forma significativa. Em 2020, foram cerca de 16 mil pedidos, quase o dobro de 2019, algo em torno de 8.500. Então, hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre esse assunto. Nós temos aí tramitando na Câmara de Vereadores o PL 172, da nossa autoria, para que o serviço público, né, o Sistema Único de Saúde, possa fornecer o medicamento para pessoas que não têm hoje condições de receber. Inclusive, a gente já tem na cidade de Goiânia uma lei aprovada e sancionada, né? Na verdade foi vetada e depois o veto caiu na própria Câmara, com o mesmo conceito, a mesma ideia, e cada vez mais a Justiça tem obrigado planos de saúde e também governos a fazerem o fornecimento do medicamento. E para conversar sobre tudo isso, a gente hoje vai trazer aqui uma série de convidados e convidadas que vão trazer para a gente alguns temas, alguns assuntos, e eu queria inicialmente convidar para conversar conosco. Eu tenho muita alegria de receber aqui o Bruno Viriato. O Bruno já está online, já está com a gente aqui? Eu não vi ele. Quem é que me ajuda? Bom aí, dia Sandro? a todos. Bom dia, Alô. Bruno. Tudo Beleza, bem? Bruno é coordenador da assistência farmacêutica lá na Secretaria Municipal de Saúde, aqui na Prefeitura Municipal de Salvador. Bruno, obrigado pela sua presença, né, por estar aqui conosco hoje. A gente é um tema que vamos ter uma relação muito próxima à Secretaria de Saúde. Falei com o secretário Léo Prates hoje, inclusive, sobre esse assunto. Enfim, queria que você pudesse aí fazer uma intervenção inicial, aí pegando uns 10 minutinhos para a gente conversar um pouco. Beleza? Fique à vontade, seja bem-vindo. Ok, eu quero agradecer o convite. É muito importante a gente discutir esse tema, porque é um tema gera muito preconceito, e aí, às vezes, as pessoas não querem nem escutar, discutir sobre ele. Só que é uma coisa que está crescendo muito no mundo, o uso da cannabis com uso medicinal. É um medicamento que tem duas substâncias, que é o THC e o canabidiol, que estão sendo utilizados em vários medicamentos no mundo. É uma coisa que a gente tem que vir discutir mesmo, André. E é muito bom o que você está fazendo na Câmara, porque é um medicamento excelente e que reduz o uso de medicamentos de vários pacientes aí que têm, às vezes, se utilizar 3, 4 vezes medicamentos para convulsões. Tem pessoas que têm 100 convulsões no dia e quando passa a utilizar o medicamento canabidiol, às vezes cura, às vezes não tem nem mais nenhuma convulsão. Então, é uma coisa que a gente tem que discutir mesmo. É uma coisa, como você falou, que vem crescendo. O número de ações judiciais na secretaria vem crescendo muito ano a ano, porque está mostrando que agora os médicos estão prescrevendo mais o canabidiol.
Então, é uma coisa que está inicial, está se iniciando no Brasil, mas em outros países já se utiliza isso aí há muitos anos. Ô Bruno, aproveitando, vocês na Secretaria Municipal de Saúde, vocês já enfrentaram ou já tiveram que fazer o fornecimento em função de alguma decisão judicial aqui em Salvador? A gente já recebeu várias ações judiciais, porém, sempre quem cumpriu foi, como a gente é um réu, dentro de ação, junto com o Estado e a União, a gente nunca atendeu pacientes, mas as ações vêm. Geralmente quem atende é o Estado da Bahia. Certo. Mas é uma coisa, André, que vem crescendo. Cada ano estão chegando mais ações judiciais. Com certeza. A gente tem acompanhado de perto isso e vai ser muito importante esse diálogo com o executivo, seja ele no nível municipal ou estadual, para que a gente possa democratizar o acesso ao medicamento, como você falou, né, que ajuda sem maneiras, sem grandes dificuldades a resolver uma série de problemas, aliviar uma série de dores e desafios que as pessoas têm enfrentado. A gente vai ter alguns exemplos aqui práticos hoje nessa nossa sessão. Então, tem só rapidinho, fica à vontade. Para quem tem dúvidas e não viu, tem um filme muito bom que está no YouTube, se eu não me engano, chama Ilegal, que mostra a história de uma mãe em busca do canabidiol para o filho dele. Então, é bem legal para você ver uma criança que tem várias convulsões durante o dia, e aí, com o uso do canabidiol, a criança quase que não tem convulsão nenhuma. Então, é importante para ver, para acabar com esse preconceito. Esse filme é um filme clássico que talvez tenha sido o principal filme, ato que gerou um grande debate na sociedade. Eu, inclusive, fui apoiador desse filme, que ele foi feito através de uma sessão, de um crowdfunding, né? Então, eu lembro que eu apoio. Até hoje eu tenho uns adesivinhos aqui que eles mandaram, um kitzinho. E quem puder, quem não conhece, realmente vale muito a pena assistir e acompanhar. Bruno, obrigado. Queria muito contar com você aqui na sessão, você ficar conosco, porque ainda vai ter bastante tema, bastante assunto. Vou estar aqui, qualquer dúvida que tiver, pode perguntar. Excelente, obrigado, meu amigo. Eu queria agora chamar nosso amigo Leandro Stelitano, que é o presidente da Canab, que é a Associação Canab. Né? Ele vai trazer um pouquinho do papel das associações na luta da cannabis medicinal. Fundador e presidente da Associação para a Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil, pós-graduando em Cannabis Medicinal pela Faculdade Unileia, e é vice-presidente do CEPAD, Conselho Estadual de Produtos de Drogas do Estado da Bahia. Leandro, fique à vontade, meu amigo. Obrigado por ter aceito esse convite. Na verdade, além de ter aceito o convite, nos ajudou na construção desse evento. Mandou, não? Tem algum áudio aberto, viu, gente? Quem é que me ajuda aí fechando os áudios? Algum áudio aí aberto. Pronto, voltando. Léo, além de estar aqui, ter aceito esse convite, também foi um grande parceiro na construção desse evento, né, que será o primeiro de muitos outros que a gente vai fazer. Então, Leandro, seja bem-vindo. Sei que tem outros associados online aqui. Estou vendo o Jeffrey, estou vendo vários outros. Seja bem-vindo. Fique à vontade, meu amigo. Bom dia a todas e todos. É uma honra, André, participar desse evento. A gente que já se conhece há um tempo, e antes, quando você fez um belo trabalho lá na secretaria e partiu para essa nova etapa, nós conversamos e você disse que iria encabeçar e levantar essa bandeira, e agora está aí 6 meses de mandato já cumprindo. Então, bela atitude e uma grande satisfação, irmão. Bom, como você já fez aí todas as iniciativas, né? E já me colocou aí como um próximo falante, é o seguinte: a Associação Canab, aqui em Salvador, como você bem falou, a Associação para a Pesquisa e Desenvolvimento da Cannabis Medicinal no Brasil, foi fundada aqui em Salvador em 2017, né? E de lá para cá, nesses quase 5 anos,
Nós fazemos todos os atendimentos dos nossos pacientes associados de forma gratuita. A gente não cobra nada nem para o paciente se associar e nem todo o tratamento médico, né, com o acolhimento com o nosso núcleo médico. Então, já foram, nesses anos, mais de 1.500 consultas gratuitas. Hoje, a gente possui mais de 800 pacientes associados de diversas patologias, né, como bem você falou. A gente tem pacientes de epilepsia refratária, Parkinson, esclerose múltipla, transtorno do espectro autista, né, o autismo, dor crônica, fibromialgia, ansiedade, insônia, síndrome congênita do Zika vírus, né, que é muito importante, foi uma síndrome aí em 2016 que afetou muito o Nordeste, o Brasil como um todo, e a Bahia e Pernambuco são os estados que teve a maior quantidade de casos, né? Então, a gente também atua porque é uma grande diminuição, não só nas crises convulsivas, mas também no desenvolvimento cognitivo, né? Hoje, na associação, a gente tem uma equipe de médicos voluntários, né? A gente tem 2 tipos de médicos: os médicos parceiros, que aí são diversos aqui em Salvador, que já prescrevem, e os médicos voluntários, que atuam com a gente, né? Queria destacar aqui que é muito importante esse trabalho, esse acolhimento, não só dos médicos, como do núcleo médico, a doutora Júlia Braga, doutora Nicole Almeida, doutora Mariane Ventura, que vai falar logo mais aí, doutora Cindy Mello, doutora Ana Carolina Argulo, doutor Gabriel Rocha, tem também nosso núcleo de apoio farmacêutico, Elmar Dória, tem nossas psicólogas que estão no comando, a Ana Fernandes, tem o nosso biólogo, Renato Totoni, que é lá da UFV, né, Universidade Federal de Viçosa. Então, tem toda a expertise no cultivo, no plantio, né, nessa disseminação da planta. Então, é isso. A gente tem todo esse trabalho, esse acolhimento. E o importante que a gente está buscando aqui hoje é justamente o que você falou no início, é desmistificar a planta, né, e desconstruir o preconceito com informação. Porque a gente não precisa ter um parente, um ente querido precisando para poder a gente apoiar, né? Então, a gente vem aí de uma PL a nível federal, lá no Congresso, né, que vai ser colocada para votação. A gente foi convidado algumas vezes a participar lá no Congresso desse projeto de lei 399, mas, como eu sempre falo, né, desde quando a gente começou, eu sempre disse que o Estado e o município poderia se antecipar a uma legislação federal, né, porque a maioria das pessoas tratam a cannabis, a maconha, como uma política de drogas. E, pelo contrário, é uma política de saúde pública, né? Então, quando você fala em saúde, tanto o município como o Estado pode tomar as suas decisões independente da federação. Hoje, no Brasil, né, a gente tem uma regulamentação através da Anvisa, né, onde ela já autoriza, desde 2015, a importação do medicamento, mas, naquele momento, com custos altíssimos, né? A partir de 2017, saiu uma nova RDC da Anvisa, onde você já tem hoje acesso no Brasil a 2 medicamentos nas farmácias, mas uma RDC que só privilegia quem tem poder aquisitivo, né? Porque os 2 medicamentos, um custa R$ 2.500 e o outro R$ 3.000, um frasco de 30 ml. Então, é um absurdo a gente ter esse tipo de privilégio a quem tem poder aquisitivo, e a população, né, que não tem acesso hoje, como você bem falou, frisou, tá grande quantidade de judicialização, né? Então, está judicializando não só o Estado, como a federação, a fazer o custeio desse medicamento. E, por outro lado, essa é uma atitude paliativa, né? Eu, particularmente, não concordo nessa judicialização. Por quê? Porque a gente sabe que as pessoas não têm condições, mas, quando você judicializa, você está onerando, né, o Estado, a Secretaria de Saúde, porque, com esses remédios, com esses medicamentos que estão na farmácia, com esses preços, então
você não tem condições e você acaba onerando demais a Secretaria de Saúde, o Estado, o município com esses valores. Então, por isso que o objetivo é a gente ter uma produção no Brasil, né? Estamos buscando isso desde 2017 aqui em Salvador. A gente, em 2018, janeiro de 2018, a gente entrou com o nosso processo aqui na Justiça, pedindo autorização para a gente produzir e extrair da planta o nosso medicamento. E em 4 anos se passaram, né, até a juíza aqui da 6ª Vara Federal dar o veredito, né, indo de encontro ao nosso pedido. Ela esperou 4 anos para poder negar o nosso pedido de cultivo, né? A doutora daqui, juíza excelentíssima Rosana Noia Kaufmann, né? Que infelizmente não tem um entendimento e continua deixando mais de 800 famílias baianas sem ter acesso e condições a um medicamento que o mundo todo, né, já está usando, né? A gente teve sim um recesso de pesquisa de acordo com a proibição desde 1940, mas desde 2013, 2014, quando começou lá a lei no Uruguai, que essas pesquisas vêm em grande quantidade, né? Hoje a gente não pode jamais falar que a gente não tem pesquisa científica. Lógico que a gente, com a regulamentação no país, a gente vai ter uma maior quantidade, fazer pesquisa com genéticas aqui no próprio país, né? Mas pesquisa a gente já tem suficiente para o entendimento do uso terapêutico da cannabis, né? O que é que eu podia falar mais para vocês? Os nossos pacientes associados hoje, 80% deles, eles usam o óleo da Abrace, né? A única associação no Brasil que tem o direito de produzir e extrair o remédio para os seus associados. Hoje, para você ter uma ideia, a Abrace tem mais de 20 mil pacientes no Brasil, né? Como eu falei, é a única associação. A gente agora vai, depois da negativa da nossa ação, a gente já está preparando entrar com uma nova ação, inclusive na esfera estadual, pelo nosso entendimento, que a gente já falou, que é uma questão de saúde pública e não de política de drogas. Então, 80% dos nossos associados usam o óleo da Abrace. Os outros 20% agora estão começando a usar o óleo importado e judicializam, né, conforme a gente falou, não só o Estado, como o plano de saúde a custear o medicamento. Aqui a gente tem alguns associados da gente que já têm esse direito, não só com a obrigatoriedade do Estado, mas o plano de saúde, a ter o custeio total desse tratamento terapêutico. Queria frisar também, né, que a gente tem um entendimento, desde 2015, que os óleos importados eles chegam aqui no Brasil a um alto custo. E a Cannab, a associação, acabou de fazer uma parceria com uma das maiores empresas de cannabis do mundo, né, com sede na Colômbia e no Canadá, a Khiron. A gente fez uma grande parceria onde eles estão chegando aqui no Brasil com óleo de qualidade e com preço justo, com desconto de 35% para os nossos associados. Então, a gente tem óleos a partir de R$ 150 um frasco e o mais caro gira em torno de 300 e poucos reais, né? Então, são óleos ricos em CBD, são óleos que têm a composição 1 para 1, como a gente chama, né? 50% CBD, 50% THC, e óleos ricos em THC, né? Porque é muito importante. Hoje, no Brasil, só a Abrace tem óleo rico em THC, né? A maioria das empresas que trazem os óleos de forma importada são dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não tem uma regulamentação, não pode exportar o THC, né? Então, a gente consegue ter esse óleo diferenciado porque a Colômbia e o Uruguai têm essa regulamentação e permite a exportação de óleos ricos em THC. Então, essa grande parceria que a gente fez agora, então, nossos associados estão buscando esse óleo da Khiron, né? E com outro benefício, eles
eles fornecem para a gente, além desse desconto de 35%, eles fornecem até o dia 31 de novembro o frete gratuito para os nossos associados, né? Só para você ter uma ideia, o frete custa $25. Então, até 31 de novembro, a gente está com esses dois benefícios aí em parceria com essa grande fornecedora de óleos aí no mundo. Hoje ela já fornece para 4 países e está agora entrante aqui no Brasil e com essa bela parceria com a gente. Basicamente é isso, André. A gente, como já falou aí no nosso comentário, a gente busca, através da informação, a gente desmistificar o preconceito, né? Porque eu não vou entrar muito na parte clínica e médica, além de não ser médico, vão ter médicos aí para falar de todo o resultado que a gente tem com os pacientes. São melhoras excelentes e significativas, né? Claro que cada paciente, organismo, responde de uma forma, mas todos têm resultados excelentes. Então, é uma satisfação participar desse evento, né? Como você falou, vão ter outras sessões e outras audiências, e que a gente consiga aí na Câmara de Vereadores, o mais breve possível, colocar em votação esse PL 172 para a gente aqui em Salvador, né, como já é a primeira capital do Brasil, a gente também seja a primeira a, de fato, estar com os óleos fornecidos gratuitamente aí através do SUS para os baianos e para os soteropolitanos. Obrigado, Leandro. Excelente. O associativismo é um grande caminho, não só para as questões da cannabis, mas para tantas outras questões, mas nesse ponto tem sido, inclusive, um dos poucos caminhos, né? Então, parabéns pela iniciativa aí da cannabis, de organizar, né, tanta gente que precisa de acesso ao medicamento, de viabilizar isso com preço mais em conta. Eu tenho certeza que muita gente está sendo beneficiada. Eu sempre digo também, né, que eu sou engenheiro ambiental de formação e eu falo do potencial da bioeconomia, né? A gente tem um potencial enorme, né? A gente, infelizmente, no caso da cannabis e em algumas outras plantas ao longo da história da humanidade, que sofremos em não permitir com que essas plantas pudessem, de fato, ser pesquisadas, investigadas. Imagine a quantidade de pessoas que poderiam ter tido seu sofrimento amenizado se essas questões já tivessem sido vindo há décadas atrás, né? O Brasil é o país que tem o maior número de espécies vegetais do planeta, é o país mais mega diverso do planeta. A gente estava recentemente nesse debate sobre cloroquina, é bom, é ruim. Você tem uma ideia, a cloroquina ela foi sintetizada a partir da casca de uma única árvore da Amazônia. Imagina, né, a quantidade de medicamentos, de produtos, né, não só farmacêuticos, mas também produtos para a indústria da beleza, enfim, tanta coisa que pode ser feita que a gente, infelizmente, está derrubando floresta, está botando fogo e não está permitindo que algumas dessas plantas sejam, né, potencializadas em tudo que elas podem entregar. Então, obrigado, parabéns pelo trabalho. E já falando disso, Perfeito. eu convido... André, Oi, Léo, diga. Só queria finalizar com duas coisas, pegando esse gancho que você falou, que a gente está falando aqui, o nosso propósito é discutir a cannabis de forma terapêutica, né? Mas a cannabis, como você falou aí, tem diversos segmentos, na construção civil, né? Na indústria do cosmético, biocombustível, né? Então, o cânhamo, que é uma espécie da cannabis, tem grande valor e já está tendo grandes resultados aí no mundo. E, para finalizar, eu queria falar também que hoje a gente, da Cannabis, a gente faz parte da FACT, né? A FACT, a Federação das Associações de Cannabis Terapêutica do Brasil. Hoje a gente já tem 34 associações, né, totalmente registradas, com CNPJ e com estatuto, de todas as regiões do país, e a região do Nordeste é onde tem a maior quantidade de associações, né? Aqui na Bahia, a gente tem 3 associações, tem a Cannab,
tem a Índica, que fica lá em Serra Grande, né, próximo a Itacaré, e tem a Albec, que fica lá no Capão. Então, essas três que são as representantes baianas aí na FACT, que a gente está junto aí para fomentar essa regulamentação aí no Brasil. Obrigado. Bem lembrado, bem lembrado. Inclusive, as caravelas dos portugueses e outros navegadores que chegaram nas Américas foram feitas de cânhamo, né? Sem o cânhamo, não estaríamos aqui hoje. Então, eu queria agora convidar o professor, na verdade, doutor Eduardo Faveret. Doutor, me corrija depois se eu falei seu sobrenome corretamente, que é neurologista. Ele vai falar um pouco sobre a prescrição de medicamentos à base de CBD e THC no Brasil. Doutor Eduardo, ele é neurologista, fundador do Centro de Epilepsia do Instituto do Cérebro do Estado Paulo Niemeyer, no Rio de Janeiro. Pós-graduado em neurologia pediátrica e especialista em neurofisiologia clínica e epileptologia. Atualmente é diretor médico das clínicas Zerênia no Brasil. Em 2013, o Dr. Faveret foi um dos primeiros, na verdade, médicos brasileiros a prescrever a cannabis medicinal, tratando posteriormente mais de 3.000 pacientes portadores de diversas doenças em todo o país. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Espero que a gente possa aqui levar essa informação a cada vez mais pessoas, esse é o objetivo, e fique à vontade, seja bem-vindo. Tá. Peraí, um momento. Estamos te ouvindo já. Tá. Pois é, o meu microfone estava... Ah, pronto. Meu microfone estava desligado. Bom dia a todos. Prazer, eu tô falando aqui da Colômbia, eu tô um pouco... Devo estar com uma cara de sono terrível aqui, porque foram umas noites mal dormidas, mas é um prazer estar participando. É fundamental esse movimento da sociedade organizada, unida, né? De diversos segmentos, né? Queria parabenizar o pessoal da Canab, o pessoal que fez o trabalho no Legislativo. Esse é um trabalho que surgiu lá atrás, né? E que tem só crescido, e que a gente está, assim, no mundo todo, já a cannabis tem entrado, eu digo no mundo, Estados Unidos, Canadá, Israel, Europa como um todo, né? A gente vê uma expansão muito grande, tanto em número de pessoas, quanto em número de profissionais de saúde que trabalham com a cannabis, né? Quanto também da legislação que vai se ampliando e das pesquisas que vão naturalmente embasando isso tudo, né? Eu acho que, assim, uma coisa que... Eu sei que aqui a gente está falando quase que falando para o público que entende isso que a gente está falando, né? Que, assim, é um absurdo completo, né? O presidente simplesmente dizer que vai vetar um projeto, ele nem analisou, ele não sabe nada sobre o assunto, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que até fazer um trabalho maior com as lideranças religiosas desse país, né? Para que a religião não seja um empecilho, né? Nessas questões, porque ele faz uma política voltada para ele. Não, nós vamos votar cloroquina, né? Se a gente não quer na cloroquina, mas quer na cannabis. Quer dizer, são afirmações levianas, né? A cannabis, ela vai atuar exatamente aonde? No sistema endocannabinoide, um sistema que só foi descrito na década de 90 por causa do proibicionismo. Um sistema-chave no entendimento do funcionamento do nosso corpo e do nosso adoecimento, né? O sistema endocannabinoide ele é responsável pelo nosso equilíbrio interno e pela nossa recuperação em situações de estresse, que é uma das grandes causas de adoecimento, né? Além de toda a toxicidade que existe aí no nosso meio, recuperar o seu estado de saúde. Então, a cannabis, pelo fato de atuar nesse sistema endocannabinoide e atuar, né, que atua nos outros sistemas, nós temos sistema endocannabinoide na pele, nós temos sistema endocannabinoide, né, sistema nervoso, músculo, mitocôndrias, produção energética.
Então, isso uma planta, né, como a própria Anvisa reconheceu, né, com propriedades medicinais e com muitas propriedades medicinais. Então, atualmente, se a gente for analisar aí a quantidade de pessoas, né, por exemplo, o canabidiol já está mais do que comprovado no tratamento da ansiedade. São 18 milhões de pessoas, né? O óleo, o extrato integral da planta, que tem canabidiol e um pouco de THC, né? Tem sido também tem tido respostas muito boas na depressão. São 12 milhões de pessoas. Transtorno do espectro autista hoje é entendido como tendo várias causas em que impactam no sistema endocannabinoide, que é fundamental no desenvolvimento do sistema nervoso, né? No cérebro emocional, cérebro social, e as respostas são muitas vezes surpreendentes, né? Às vezes tem crianças que não respondem, ou até respondem paradoxalmente, mas a grande maioria, de 65% a 91%, respondem ao extrato integral da planta, algo que as associações Brasil afora já demonstraram isso também lá no Chile, mais de 10 mil pessoas atendidas pelo Mamá Cultiva, né, com apoio da Fundação Daia, que já estavam na nossa frente, apontando esse caminho, já demonstraram que é totalmente possível e que com a instrumentalização, com apoio, como agora a Abrace tem, e a Abrace está tendo um papel fundamental, fornecendo esse apoio logístico, fornecendo apoio na dosagem dos óleos para as outras associações, né? O Cassiano tem se empenhado. Cassiano sabe que a Abrace não dá conta do Brasil todo, né? A gente, num curto período de tempo, né, as indicações aí da cannabis vão atingir mais de 25 milhões de pessoas no Brasil. Isso aqui, eu estava aqui na Colômbia, ontem mesmo eles me falando de um estudo que a Khiron fez no tratamento da dor crônica, mostrando que somente comparando a cannabis com remédios como pregabalina, gabapentina, né, remédios para dor crônica, dor neuropática, já houve uma redução de 50% do custo do tratamento, sem considerar a redução em internações, sem considerar a redução de um implante de um neuromodulador, que custa R$150 mil, né? Eu atendo muitas pessoas que já passaram por procedimentos cirúrgicos de dor crônica, já implantaram bomba com opiáceos, já implantaram neuromoduladores, procedimentos caríssimos, e que depois vêm para a cannabis e ficam bem com a cannabis. E a cannabis, ela não só trata o sintoma dor, o sintoma crise epilética, o sintoma ansiedade, mas ela, de fato, promove a saúde e o equilíbrio de uma forma ampla e abrangente no nosso corpo, indo desde o mental, emocional, cognitivo e físico. O canabidiol, por exemplo, ele estimula 2 fatores neurotróficos, outros canabinoides também. Que fatores são esses? São fatores que funcionam no sentido de promover a arborização dos dendritos, né, dos neurônios, né, ou seja, aumentando a conectividade entre os neurônios, estimulando neurogênese e áreas de memória, melhorando o processo atencional, né, e capacidade de pragmatismo, né, de ter iniciativa, resolver coisas, né? E o canabidiol, ele também tem uma importância muito grande no sentido de reduzir, de permitir que o THC, né, que é o único componente psicoativo da cannabis, possa ser utilizado com segurança e é claro que existe todo o efeito comitiva de terpenos, flavonoides, canabinoides, né? A planta tem mais de 400 componentes com propriedades medicinais, mas os 2 protagonistas e mais estudados são o canabidiol e o tetraidrocannabinol THC. E essa propriedade do canabidiol de, em altas proporções em relação ao THC, cortar o efeito psicoativo e cortar efeitos adversos, como, eventualmente, né, em alguns casos indesejados, aumento de apetite, paranoia e coisas desse tipo,
Isso permite que a gente individualize a terapia para cada pessoa. Cada um tem um sistema endocannabinoide que não é igual ao do outro, né? A gente tem uma grande maioria de pessoas que funcionam de uma maneira, mas existe pessoas que funcionam de uma forma diferente da maioria. Então, assim, apenas o número de médicos tem aumentado tremendamente, né, interessados na terapia. Eu vejo agora várias especialidades envolvidas: reumato, endócrino, dermato, dor crônica, medicina do esporte, né? Então, assim, beneficiando pacientes com dor oncológica, dor neuropática, fibromialgia, epilepsia, esclerose múltipla, artrite reumatoide, Parkinson, Alzheimer, síndrome, doença de Crohn, né, doença inflamatória intestinal crônica, colite ulcerativa, glaucoma, autismo, depressão e ansiedade. Essas as principais, mas existem inúmeras outras. Eu tenho a tranquilidade de afirmar que não existe transtorno neuropsiquiátrico que não passe pelo sistema endocannabinoide. Não, é impossível, não existe nada que não passe pelo sistema endocannabinoide, e que nós, com o avançar da pesquisa e a nossa capacidade de interpretar, entender o sistema endocannabinoide daquela pessoa, as experiências emocionais, etc., constitutivas da pessoa, e mais questões aí, a questão do câncer, que eu não mencionei aqui, né? No Israel só se trata câncer hoje em dia com a importância adjuntiva dos canabinoides, né? Não apenas como auxiliando na quimioterapia, mas de fato como anticancerígenos, né? Os canabinoides têm vários mecanismos de ação anticancerígenos, né? Então, só para mencionar um estudo agora de fevereiro de 2021, né, 20 pacientes com glioblastoma multiforme, que é o tumor cerebral mais grave, com alto índice de mortalidade e recidiva após a cirurgia, né? Esses pacientes, eles pegaram pacientes que já tinham sido operados, que sofreram uma recidiva, e dividiram em 2 grupos: pacientes tratados com o tratamento convencional e placebo, e outros com tratamento convencional e uma mistura, uma combinação de 1:1 de canabidiol e THC, né? Ambos com propriedades anticancerígenas. E houve a sobrevida após 1 ano passou de 53% para 83%, né? E também a sobrevida, que o estudo foi sendo continuado a longo prazo, os pacientes com cannabis estavam sobrevivendo significativamente mais. Então, é um descalabro que a gente vive no Brasil. É uma coisa... um negacionismo. A gente está na república da fake news, né? Em que se nega tudo, né? Se nega o aquecimento global, se nega a importância da cannabis, a política de saúde mental se reverteu. Assim, então, eu só posso parabenizar, a gente tem que estar unido nessa luta. Eu queria também só passar uma informação que a Ana Isabel Carvana, advogada também, que atua nessa área no Brasil, ela me passou que tanto o SUS quanto os planos de saúde, agora por determinação do Supremo Tribunal Federal, posso passar, mas certamente vocês também estão sabendo isso, já agora, quer dizer, você, pela 335, você não precisa... agora ter o remédio na farmácia. O médico pode prescrever um remédio que seja importado, um remédio da associação, e o SUS e os planos de saúde hoje em dia estão tendo que pagar. E já existe um movimento aqui, pelo menos no Rio, né, de que muitas agências de saúde, seguradoras de saúde privada, já estão... Eu fui procurado por 2. Olha, a gente queria que você desse uma palestra para a gente entender as indicações, porque a gente quer fornecer para os nossos pacientes, né? Então, eu acho que, de fato, como o Leandro falou, estamos aí agora com a entrada de mais uma empresa que eu agora estou como diretor. Inclusive, eu só
só aceitei porque eles estavam com um preço incrível, reduzindo o preço para uma margem muito mais próxima daquilo que a gente deseja, né? Mas assim, isso não ofusca a necessidade da gente avançar em regulamentar o direito das associações cultivarem, assistidas por instituições públicas ou privadas, no sentido de produzir um óleo de qualidade, né? Porque isso também é muito importante, que todas as associações entendam a responsabilidade que tem, né? Estamos lidando com vidas humanas, né? E não podemos ficar mudando formulações, muda para cá, aí está a formulação, mudou a genética, misturei 2 genéticas. A gente tem que ter muita seriedade na condução dessas questões para ter estabilidade o máximo possível. Claro que é um produto que tem muita segurança, mas é importante a questão do rótulo. Eu já tive paciente que confundiu e tomou o THC achando que era CBD, e aí passou mal, um desconforto. Claro, não morre, não aconteceu nada demais, se recuperou, mas gerou ali um desconforto na pessoa, né? Então, é bastante importante a gente evoluir para ter rótulos seguros, rótulos informativos do que tem e estabilidade nesses processos, o que é absolutamente possível. A Abrace está aí provando isso para a gente, e a Abrace também está tendo um papel aí muito importante de estar ajudando na logística, ajudando na questão analítica, em várias questões, as outras associações que estão surgindo. Lá no Rio, agora surgiu a Abrabúzios, tem a Abra Rio, que é apoiada também diretamente pela Abrace. Então, acho que é esse o caminho. Eu sinto não poder ficar até o final, porque eu tenho um dia cheio aqui na Colômbia, e queria agradecer novamente o convite. Depois as perguntas, eu vou tentar acompanhar aqui pelo telefone ao máximo possível, e as perguntas que forem sendo colocadas para mim, eu vou respondendo ao longo aí do evento. Então, parabéns aí, um bom dia a todos aí, tá bom? Obrigado, doutor Eduardo, pela grande contribuição em informações, né, técnicas, de uma maneira também muito qualificada, que a gente, de fato, precisa nesse debate cada vez mais. Temos o desafio como você classificou, da República das Fake News, que é o que, de fato, a gente vive no Brasil, infelizmente. Sempre há um tema para desviar o foco do que é, de fato, fundamental na República, mas, sem dúvida nenhuma, nossa resiliência já mostrou que passaremos com alguns feridos, mas passaremos por eles. Fica aqui, então, quem tiver depois aí alguma dúvida, o doutor Eduardo ele não vai poder porque ele tem um outro compromisso, a gente depois manda e ele devolve aí com as respostas e para quem tiver eventualmente aqui. Tá bom, gente? Obrigado, doutor Eduardo. Eu vou passar aqui agora, vou fazer o convite Deixa eu só abrir aqui um segundinho, galera. Quem é que está na lista agora? A doutora Mariane Ventura, ela é médica generalista e voluntária na Cannab, né, na Associação Cannab Salvador, e ela vai trazer o tema de cannabis e saúde. Médica generalista, graduada pela UFBA, com extensão universitária em biomedicina pelo programa Ciências Sem Fronteiras, na Universidade de Hampton, em Londres, Inglaterra. Imersão em cirurgia coloretal e hepatobiliar, na Universidade de Leicester, na Inglaterra. Atende como médica voluntária na Associação Cannab Salvador. Doutora Mariane, obrigado por ter aceito o convite, oportunidade aqui da gente conversar. Seja bem-vinda. Fique à vontade aí para fazer uma fala conosco. Certo, bom dia. Eu que agradeço o convite, né? Eu vou compartilhar minha tela porque eu fiz uma apresentação, certo? Espero que vocês consigam ver. Deixa eu colocar aqui. Conseguem ver? Conseguem, né? Pronto. Só me apresentando novamente, né? Eu sou Mariane, sou médica voluntária da Cannab e também sou residente, né, em Medicina de Família e Comunidade no 2º ano pela FESP
E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o uso medicinal da cannabis e também suas possibilidades no Sistema Único de Saúde. Então, não vou me delongar muito falando sobre o sistema endocannabinoide, né, porque já foi dito, né, muitas coisas, né, pelo doutor Eduardo, né, e também acho que vai ser dito mais, né, mas só de forma breve, existe um sistema no nosso corpo, que é o sistema endocannabinoide, né, que ele funciona independente do uso de qualquer substância. Então, por exemplo, o meu sistema está funcionando agora, assim como de todos vocês que me ouvem, né, está funcionando, né. Esse sistema, existem substâncias que nosso próprio corpo produz, né, que são semelhantes ao que a gente encontra na planta. Isso que é o interessante, né? Essas substâncias que nosso corpo produz, as principais, né, são a anandamida e o 2-AG. No caso, essas substâncias se conectam a receptores para elas atuarem, né? E esses receptores, os principais são o CB1 e o CB2, né? O CB1 está principalmente no sistema nervoso central, mas também está em vários órgãos do nosso corpo, e o CB2 no sistema imunológico, mas também em outros órgãos, né, do nosso corpo. E ele justamente é um sistema que ele atua de forma regulatória, modulatória, né, do funcionamento do nosso corpo, né? Então, como ele tem essa ação muito ampla, então ele tem relação com vários tipos de problemas de saúde, né, que a gente conhece, né? A planta cannabis, ela é da família Cannabaceae, da espécie cannabis. Tem dois principais tipos, né, que é a sativa e a índica, né, e as subespécies. A fêmea é onde a gente encontra as principais princípios ativos, né, a gente encontra, né, em maior quantidade, né. Essas propriedades medicinais da cannabis é importante a gente falar que são conhecidas pela humanidade há muito tempo, né, por várias civilizações, né. Então, né, nós temos civilizações da Índia, da China, africanas, né, também tem essa arte, né, que eu coloquei aqui, que é da Basílica Catedral da Sicília, né, do século XVIII, né, que tem uma representação da cannabis, assim como na própria Bíblia, né, tem várias passagens também que falam sobre o cânhamo, né? Então, é uma planta que acompanha a humanidade, né, que é usada tanto de forma medicinal quanto espiritual, né? A cannabis, ela é uma planta que ela tem vários tipos de substâncias, vários tipos de compostos dentro dela, né? Os dois principais que a gente são mais estudados, que a gente conhece, são CBD e THC, né, que já foram citados aqui, né? Porém, na planta também nós temos os terpenos e os flavonoides. O que acontece? O que é interessante? Que quando você tem um extrato que ele é isolado de CBD ou isolado de THC, ele não tem um efeito tão bom comparado àquele extrato que ele tem os outros componentes da planta, que a gente chama de full spectrum, né, amplo espectro. Porque existe um efeito comitiva, né, que já foi citado, né, pelo Dr. Eduardo, e que esses outros componentes eles acabam fazendo com que esse CBD atue de forma mais efetiva, esse THC atue de forma mais efetiva, né? Existem várias formas de uso, né, sublingual, oral, nasal, tópica, né, que a gente encontra no mercado. E é uma medicação que é importante a gente citar que tem baixa toxicidade e efeitos colaterais. Então, se a gente comparar, por exemplo, algumas medicações que a gente costuma prescrever na nossa prática clínica, tem muito mais efeitos colaterais. E por que não a gente pensar mais para frente na cannabis ser a primeira opção em muitos tipos de patologia, ao invés de ser só a opção quando a doença ela é resistente, né, refratária ao tratamento, né? Então, os benefícios, né, já foram citados, né, que são para múltiplas doenças, né, que a gente conhece, né, a epilepsia, uma que a gente sempre fala, né, que é muito estudado, por exemplo, né. Na epilepsia, cerca de 30% dos pacientes têm quadros refratários, que é uma quantidade significativa. Ou seja, são pessoas que usam doses altas de medicações, das medicações que a gente tem disponíveis, e mesmo assim ainda continuam tendo várias condições diariamente. Então, os extratos de cannabis se mostram como uma possibilidade para essas pessoas, é uma esperança, né? Então, a gente discutir cannabis é uma questão de saúde, né? Questão de discussão de política de drogas, né? Como o Leandro também falou, né? Então, a Associação Cannabis, né? Que também o Leandro já falou um pouco, né? Anteriormente, né? É a Associação para a Pesquisa e Desenvolvimento de Cannabis Medicinal no Brasil, né? Eu sou voluntária desde o ano passado, né? Foi fundada em 2017, nossa sede é em Salvador, né? Atualmente, nós atendemos os pacientes de forma gratuita, esses pacientes se cadastram no site, é feita uma triagem, depois feito o atendimento médico, a gente avalia se tem indicação ou não, e depois, após, né, a pessoa adquirir o extrato, a gente faz o acompanhamento desse tratamento, porque o tratamento é muito individualizado, né, por cada pessoa,
e o nosso atendimento está sendo feito por telemedicina por conta da pandemia, mas anteriormente era feito na Fundação Paine de Neurologia. Nós temos 3 ensaios clínicos em andamento, 1.200, mais ou menos, né? 1.200 pacientes associados, 500 pacientes, desses associados, 500 têm prescrição médica, mais de 1.500 teleconsultas realizadas e também mais de 9.500 seguidores nas mídias sociais. Então, o acesso à cannabis é algo muito complexo atualmente no Brasil, né? Muito inacessível, diria, né? Porque é feito através da compra, que pode ser por importação, produtos autorizados pela Anvisa, né? Que nós encontramos na farmácia, e associações, né? Especificamente a Abraço, né? Principalmente. Porém, é um valor muito elevado para a maior parte da população, né? Porque importação de produtos autorizados mais de R$ 1.000, R$ 2.000, né? O extrato. Já as associações, por exemplo, o Abraço, você tem que pagar a anuidade, tem que pagar o valor do extrato, tem que pagar o frete, então é um valor considerável, né, para a maior parte da população brasileira. Além disso, necessita de relatório e prescrição médica, o que se torna mais um impasse para as pessoas que muitas vezes precisam, né, pagar essa consulta, né, a gente atende gratuitamente, mas tem pessoas que precisam pagar essa consulta, esse acompanhamento, então mais uma dificuldade, né? E, além disso, existe uma demanda popular, né, que o próprio André falou inicialmente, né, que na Anvisa, né, aumentou o número de pedidos, né, para a importação do CBD, né, de um ano, né, de 2019 para 2020 aumentou muito. Assim como tem a judicialização, né, como, por exemplo, um paciente, né, que é nossa, né, que conseguiu até que o plano cobrisse o tratamento, né. Então, o nosso Sistema Único de Saúde, ele é regido por alguns princípios, né, como a universalidade, a equidade e a integralidade. A universalidade, ele diz, né, que todos os cidadãos têm direito ao acesso à saúde e às ações e serviços de saúde. Mas as pessoas não estão tendo acesso à cannabis, que é uma opção terapêutica importante. Então, ela não está sendo acessível. Então, a universalidade não está acontecendo se a gente pensar, né, nesse quesito, né? Além disso, constitucionalmente, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Ou seja, a saúde é um direito à vida. Então, a partir do momento que você tem burocracia, que você tem um entrave, né, de questões financeiras para ter acesso a cannabis, você não está conseguindo ter direito, né, a ter esse acesso à saúde, né, plenamente, né? A regulamentação, né, como o Leandro também falou, né, é algo que a gente tem que avançar também, né, não somente ao acesso ao extrato, né, que a gente consegue, mas também ao plantio, né, porque muitos pacientes, né, inclusive nossos, acabam recorrendo a produtores que não são regulamentados, então muitas vezes a gente não tem um controle de qualidade desse extrato, esses pacientes têm efeitos colaterais, a gente não sabe o que tem dentro, né? Então, muitas vezes as pessoas recorrem porque encontram soluções mais baratas na internet. Se você pesquisar, você encontra vários produtores, né? Que fazem extratos caseiros, né? Mas que não têm um controle de qualidade, que podem, inclusive, piorar o quadro desses pacientes, né? Em 2006, surgiu a Política, né, Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, que nessa política tem a de plantas medicinais e fitoterápicas, que a própria cannabis é um fitoterápico, né? E que um dos objetivos dela é o acesso seguro e o uso racional. Porém, justamente, né, as pessoas estão recorrendo a extratos que não têm uma qualidade muito garantida, muitas pessoas não estão recorrendo. Então, a gente tem que garantir esse acesso, né? As pessoas terem, né, a um extrato seguro e de qualidade, né? Além disso, tem a questão da formação profissional, né, porque está aumentando a quantidade de médicos prescritores, mas ainda é uma quantidade pequena, né? Eu digo mesmo, pela minha formação, eu, pelo menos, não tive muito contato, né, com a medicina canabinoide na faculdade, né? Existe resistência, estigma, desconhecimento, burocracia também, né? Que isso tudo são entraves, né, que a gente precisa superar. E eu queria agradecer mesmo, e só terminar com uma frase mesmo do professor Rafael Michulan, que foi um dos estudiosos, né, que descobriu o sistema endocannabinoide, né, que modular a atividade endocannabinoide pode ter potencial terapêutico em quase todas as doenças que afetam seres humanos. Aí queria agradecer referências e é isso. Obrigado, Mariane, pela oportunidade aí de você compartilhar um pouco esse conhecimento aí que você vem acumulando e parabéns pelo trabalho também, né, de forma voluntária junto à associação e
pacientes que precisam desse medicamento, desse acompanhamento, desse olhar, enfim, meus parabéns. E quem tiver pergunta para a doutora Mariane, manda aqui no chat, gente, que quando a gente acabar as inscrições, a gente vai fazer uma rodada aqui de perguntas e respostas, ok, gente? Então, bote aqui do lado para que a gente possa fazer depois as perguntas. Eu queria agora convidar Guilherme Cardoso, que é da clínica Doutora Sativa, que é a popularização da terapia canabinoide aqui em Salvador. Guilherme é biomédico, graduado pela Universidade Paulista, com habilitação em análises clínicas, realizou estágio de iniciação científica no Departamento de Bioquímica e Imunologia na USP, trabalhou em um projeto de pesquisa amplo que visa estudar os mecanismos moleculares e celulares envolvidos na doença de Alzheimer e atualmente atua como pesquisador do sistema endocannabinoide e uso medicinal do CBD e THC. Além disso, ele é o CEO da clínica Doutora Sativa. Guilherme, seja bem-vindo. Peço que você aí faça sua fala e traga suas informações. Obrigado por ter aceito o convite também aqui para estar conosco hoje. Enfim, fique à vontade, meu amigo. Tá certo, André. Bom dia. Obrigado pelo convite. Obrigado pela oportunidade de fala, né? Está trazendo aqui um pouco da nossa história, do nosso conhecimento. E estou muito feliz pela oportunidade, né, de estar fazendo parte desse encontro, já que estamos no mesmo objetivo, né, que é mostrar realmente a verdade, mostrar realmente saúde e oportunidade de saúde, né, para as pessoas que precisam. Então, estou muito feliz, né, por esse encontro, de estar perto de pessoas importantes aqui em Salvador, né, que já iniciaram uma luta aí. E muito obrigado aí, muito gratificante esse encontro. Foi direcionado aqui, né, o tema popularização da terapia canabinoide. É um tema muito importante, né, hoje no Brasil, já que, como já foi citado anteriormente, então estamos na geração do fake news, estamos numa geração aí que infelizmente atrapalha, né, que a informação chegue às pessoas de forma fidedigna, de forma verdadeira. E foi junto dessa questão que eu tive a ideia de criar a Doutora Sativa, porque eu me considero, tenho esse histórico de hoje, né, estar pesquisando, né, de ter uma formação, de estar um pouco por dentro, né, desse universo científico, mas para falar de popularização, a gente tem que voltar um pouco atrás, falar um pouco do porquê que a gente está lutando hoje, né, pela democratização, pela a quebra dos paradigmas, né, a quebra do preconceito. Então, eu me sinto representado, né, por uma geração que fez parte, né, de todo proibicionismo. Então, fui aquele adolescente que já foi parado inúmeras vezes, né, pela polícia. Já tive várias histórias dessa situação. Hoje, estou fazendo parte de uma outra realidade, mas é muito importante dizer, né, que todo esse conhecimento científico, acadêmico, tem sim a importância, né, para os objetivos que eu estou realizando hoje, mas eu devo muito a esse histórico, né, de ter feito parte de uma comunidade onde pessoas são desassistidas, né. Então, lá atrás a gente vê, né, minha avó plantava cannabis no quintal da casa dela porque não tinha acesso à saúde, né. Pessoas no processo da pós-escravidão, digamos assim, não tinham acesso a ir ao médico, a fazer uma cirurgia. Então, a medicina popular era muito realizada, né? E até hoje em algumas comunidades, né? Então, a gente vê muito discurso de popularização, democratização, mas pouca gente toca nessa tecla, né? Que é realmente o motivo, né, da gente estar lutando hoje pela popularização, democratização do acesso, que é o preconceito. A gente precisa estabelecer um diálogo mais amplo, né, do que o científico, do que o medicinal. É muito importante, lógico, falar do medicinal, das pesquisas, mas a gente, na minha opinião, a gente vai conseguir mudar um pouco dessa realidade a partir do discurso também histórico, social. Eu acho que a cannabis medicinal, cannabis sativa, né, é uma planta que tem vários viés aí, histórico, social, religioso.
né? Então, a gente abre o discurso para atenção para esses discursos também. Então, a minha formação, já que o André falou, né, eu sou biomédico, tive a oportunidade de fazer um estágio, né, de pesquisa na USP de Ribeirão Preto, né, que foi a cidade que eu morei, que eu nasci. Pouca gente sabe, mas a USP de Ribeirão Preto é a maior produtora de artigos científicos do mundo sobre canabidiol. Então, as pesquisas iniciais, né, muitas saíram lá da USP, e aí foram, lógico, devido à falta de regulamentação, foram finalizadas, né, em outros países, como Israel, Estados Unidos, Espanha. Então, a gente tem, no Brasil, muito recurso para poder pesquisar, para poder falar de cannabis, né? A gente tem propriedade, o Brasil tem propriedade para poder falar de cannabis, para poder ser excelência no atendimento, né, e levar isso à frente, né? Eu vou abrir uma telinha aqui com vocês para falar um pouco da doutora Sativa. Tá certo. Eu vou falar um pouco, então, da doutora Sativa, né? Que é uma ideia que eu sou CEO, tive a felicidade de encontrar aí, né, pessoas que pensaram, né, da mesma forma que eu, na época. Tudo começou em 2015, né, durante essa pesquisa que eu realizei, que eu trabalhei na USP, né, sobre Alzheimer, né? Então, nós na faculdade não temos acesso muito a essa informação, como citado aí pela Mariane, na faculdade, né? Não é citado o sistema endocannabinoide, mesmo nós, mesmo fazendo parte de uma universidade que mais pesquisa no mundo, o acesso é limitado, né? Para os profissionais de saúde, para os médicos, né? Então, tudo começou aí, né, nesses estudos, né, sobre o sistema endocannabinoide. Na época, eu encontrei a doutora Beatriz Sampaio, que é uma médica também formada pela USP, e nós começamos essa parceria de se aprofundar, né, na terapia, estudar, né, e desenvolver algum modelo de negócio que seria voltado para isso, né. Então, começou junto, né, com a legalização mesmo, 2015, 2016, né. Então, a partir disso, a gente foi estudando, foi realmente investigando o que estava, quais seriam as dores, né, do mercado hoje, então a falta de acesso, tanto para os médicos quanto para os pacientes, né? A nível Brasil, a gente sabe que tem muitos pacientes desassistidos ainda, né? Então, através desses estudos, a gente conseguiu chegar num modelo, né, que poderia ser aplicável, né, para toda a população. Então, em 2021, nós fizemos o lançamento, foi aqui em Salvador mesmo, nós começamos a atender. Nosso espaço está lá no CEO do Salvador Shopping, né? É uma clínica que tem diversos especialistas, médicos e também outros profissionais de saúde, né? A gente tem uma visão de trazer uma excelência no atendimento, né? A gente sabe que o atendimento com cannabis medicinal tem muitos resultados, a gente tem tá tendo bastante resultados com os tratamentos, né? E isso é muito gratificante para quem trabalha com medicina, com ciência, né? Quer ver o resultado, né? Nas pessoas. Então, está aqui o nosso objetivo, né? A gente pretende ser referência aí no atendimento, na otimização de protocolos, né, específicos, né, para o tratamento, né? De maneira que seja com qualidade, né? Que tenha qualidade no atendimento. Então, nós pesquisamos todas as marcas, né, pedimos exames laboratoriais das marcas para poder realmente certificar quais seriam as possibilidades, né, de acessibilidade. Então, mesmo com um trabalho gratificante, né, de todas as associações, hoje a gente vê que tem diversos produtos no Brasil acessíveis, e produtos que os médicos, por terem parcerias, acabam não trazendo para a população. Nós temos hoje mais de 130 marcas cadastradas na Anvisa, muitas marcas ainda não estão cadastradas, então nós temos também esse trabalho, né, de consultoria para poder realmente trazer mais benefícios, né, para a população. Então, nosso alvo é realmente os pacientes, né, com condições crônicas, principalmente. Então, nós atendemos pacientes autistas, com epilepsia, com dor crônica, Parkinson, Alzheimer, e nosso trabalho também é voltado para os médicos prescritores, né, porque realmente tem aumentado o número de interesse, mas ainda por falta de médicos, por falta de escolas, né,
ainda o acesso científico para os médicos é limitado, né? Então, a gente acredita que se o conhecimento passar para os outros profissionais de saúde, isso também é uma ferramenta, né? É um artifício que a gente vai poder usar para poder popularizar, né, o assunto e a ideia da cannabis medicinal no Brasil. Nós temos aqui, né, 3 tipos de serviços, né? Nós temos uma consulta de avaliação que é realizado quando um paciente não tem o diagnóstico, então a gente escolhe aí um médico especialista do time, né? A doutora Sativa não é feito só para um médico, a gente tem vários médicos na equipe, então o médico especialista, né? Depois no próximo slide eu vou direcionar. Nós temos uma outra consulta que é inicial, né? Para quem já tem um diagnóstico, para quem realmente já está com indicação do uso, e o acompanhamento mensal do paciente, que é realizado pela nossa equipe multidisciplinar, que no caso aí é feito pelos médicos e também pela equipe, né, de psicólogos, terapeutas, farmacêuticos. E nós temos também uma consulta social, que nós abrimos aqui uma agenda uma vez por semana para atender essas pessoas, né, pacientes de forma gratuitas, pessoas que realmente necessitam do tratamento, que realmente não têm condições financeiras nem de fazer a consulta e também de pagar o medicamento, que no final das contas é o que vai ficar mais caro, né? Os medicamentos que em muitos casos são usados aí de forma crônica e, né, de forma contínua, né? Então, eu vou apresentar um pouquinho da nossa equipe, né? Doutora Beatriz Sampaio, diretora técnica, nutróloga formada pela USP. Nós temos o Giovanni Massa também, que é especialização em neurologia, que também é um grande pesquisador e educador aqui de Salvador, né? Tem um trabalho bem reconhecido aqui na cidade, né? No Instituto do Cérebro, junto também de outros profissionais aqui. Também é um prescritor da doutora Sativa. Nós temos a Renata, né? Que é a nossa anestesista, então ela é especialista em dor, faz o atendimento específico para a dor crônica e patologias relacionadas à dor, né? Nós temos a Karina, que é a dermatologista. Todos são formados pela USP, né? São amigos também que acreditaram nessa história. E essa equipe básica, a equipe, né, que nós chamamos a equipe central, e tem outros médicos também, como psiquiatras, dermatologistas, uma equipe também de suporte, para que a gente torne o atendimento realmente de excelência, né? Traga aí realmente excelência no atendimento. Além da equipe de médicos, nós temos também um consultor, que é o Pedro. Ele faz toda essa pesquisa de mercado, realmente pesquisando os melhores produtos, né? Fazendo uma pesquisa até com os próprios consumidores, né? Os clientes, os pacientes. Então, a gente tem uma base de dados aí, já de mais ou menos, desde do lançamento em abril, nós temos aí, nós realizamos mais de 300 atendimentos, né? Em 2 meses de atuação. E temos uma lista de espera aí enorme, né? Que a gente está chamando aos poucos, que é para fazer o atendimento social. Eu sou CEO, então organizo um pouco da parte da gestão, da parte da estrutura das redes sociais, né? Então, nós tivemos a felicidade aí, em 2 meses, nós saímos em mais de 10 canais de notícias, né? Como a Forbes, como os canais aqui da Bahia, né? Jornais. Então, nós ficamos muito, muito felizes, né? Com essa oportunidade de mostrar o nosso trabalho, a nossa proposta. E nós temos também um atendimento aí multidisciplinar, que é com alguns psicólogos, né? Como a Vanessa, que está entrando aqui, não tem a foto dela. Além do atendimento com cannabis medicinal, nós realizamos também diversas terapias na clínica, né? Então, a gente não trata a cannabis apenas como um único fim para a saúde, né? Ela é, sim, uma ferramenta muito incrível, né? Mas, em muitos casos, a gente sabe que a saúde hoje é uma saúde integrativa. Então, o Espaço Sativa é um espaço que tem também o viés aí da cannabis medicinal, mas nós realizamos diversas terapias integrativas, como massoterapia, mindfulness, psicologia e diversas terapias também complementares, né, para que o paciente entre na clínica e tenha suporte também com a sua saúde, né, por acreditar que a saúde também é um conjunto, né, de fatores, né, de princípios. A gente tem muito a bandeira também da conectividade, da acessibilidade e representatividade, né?
E, na minha opinião, a cannabis vai ganhar, né, o respaldo que já tem em outros países, quando a gente também pensar um pouco na representatividade aí. Então, é uma bandeira que a gente também acredita muito. Uma das nossas iniciativas tecnológicas também é o Sativa Mind, né, onde a gente também conecta psicólogos a pacientes que estão fazendo as terapias, né, a terapia canabinoide. Então, de maneira mais econômica, né, de forma online, a gente sabe que hoje é um recurso que facilita muito o acesso também, né, o custo também de quem não pode ir na clínica, de quem não pode se locomover. Então, esse projeto foi desenvolvido na pandemia, né, para poder realmente a gente dar um outro suporte, né, além da cannabis medicinal. Então, esses desafios que a gente enfrenta, né, a doutora Sativa visa democratizar o acesso, criando realmente facilidade para os profissionais de saúde, né? Então, a gente sabe hoje tem alto custo, né, do tratamento. O tratamento não é só a consulta, é o medicamento, é o acompanhamento do paciente, né? Então, a gente sabe que hoje tem a falta de informação mesmo, né, tanto para os médicos quanto para os profissionais de saúde. Então, a gente tenta aí criar cursos, né, que sejam acessíveis também para a população, né? Que esses cursos também sirvam como base, né, para os médicos tirarem o preconceito, né, toda essa falta de informação. Deixa eu ver. Então, a gente, para tentar realmente disseminar essa informação, a gente pensa realmente num custo mais acessível de consultas, né? Nós temos consultas na clínica a partir de R$100, além da consulta popular, que essa consulta pode chegar até R$200, né? Isso pode depender realmente do tratamento, né? Como já foi citado anteriormente, o atendimento é muito individualizado, né? Então, cada caso é um caso. A gente realmente faz o possível para tentar encontrar produtos mais acessíveis, né? Como eu já disse aí, tem muitos produtos que ainda não foram explorados pelo nosso mercado. Então, a gente faz realmente uma pesquisa para sempre tentar melhorar aí a acessibilidade no atendimento. Bem, é isso, né? A gente tem um projeto aí de expansão a nível nacional, então nós já temos uma ideia de mais ou menos 50 médicos. Ô, Guilherme, só pedir para você dar uma acelerada aqui, que a gente ainda tem... Tá. O tempo está corrido. Tá certo. Eu estou finalizando aqui, dizendo que a gente tem um projeto de expansão nacional, de ter um médico prescritor aí a cada estado. Nós já temos uma lista de mais ou menos 40 médicos, que a gente pretende realmente disseminar essa ideia para Salvador, que está bastante carente, né? Mesmo com o trabalho incrível das associações. Mas a gente sabe que a gente tem muito para acreditar, muito para fazer pelo futuro. Eu queria dar um agradecimento aqui para todos os médicos da doutora Sativa, né? Em especial a doutora Beatriz Sampaio, diretora técnica, doutor Giovanni, Renata, doutora Karina, o Pedro, nosso consultor, e também todos os amigos que têm nos apoiado aí, todas as associações, né? A gente está aberto a conversar com todas as associações, com todos os produtos, com todas as marcas, todo mundo que faz dessa ideia, né, uma missão. Então, eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouco da doutora Sativa. Quero agradecer aqui a Associação Ananda também, que é uma associação nova aqui em Salvador, que está fazendo um trabalho inicial, mas um trabalho de bastante valor, né, para a gente somar nessa ideia juntos, né? Então, a ideia é a gente fazer algo junto, né, com o mesmo objetivo lá, que é na frente da acessibilidade, mais saúde para todo mundo. Eu agradeço todo mundo aí pela oportunidade. Obrigado, André, obrigado aí pelo convite, e espero que a gente possa fazer um trabalho aí, mais vezes, um trabalho em equipe, né, em prol da população que precisa de atendimento. Obrigado, Guilherme. Parabéns pelo trabalho. Acho que esse é o caminho, né? Cada vez mais democratizar o acesso. Eu queria agora trazer a gente vai trazer três, né, testemunhos, experiências de três mães que vão trazer seus relatos sobre o uso do óleo, né, do CBD, do THC, para seus filhos e filhas, né? Então, vamos começar com Bárbara Padre. Bárbara é mãe de Isa, né, que tem 4 anos, uma criança com múltiplos diagnósticos decorrentes de uma síndrome que não foi ainda identificada.
e já teve epilepsia de difícil tratamento. Há 2 anos, ela faz uso do óleo da cannabis. Então, Bárbara, traz para a gente aí um pouquinho como é que tem sido a Bárbara, a Isa e a Bárbara também, né? Depois do óleo da cannabis aí. Seja bem-vinda e obrigado por compartilhar um pouco da sua história conosco. Obrigada pelo convite, bom dia a todos. É um prazer falar aqui um pouquinho da nossa experiência. Então, eu sou Bárbara, né, como você já falou, sou a mãe de Isa, de 4 anos, é uma criança com múltiplos diagnósticos decorrente de uma síndrome que ainda não foi identificada, né. Dentre esses diagnósticos, tem a microcefalia, uma má formação cerebral, que ocasionou epilepsia, né, crises convulsivas de difícil controle. Isa já precisou tomar 4 anticonvulsivos para controlar essas crises, e mesmo assim, as crises de espasmos eram muito frequentes, né, muito recorrentes, intensas ainda, mesmo com esses 4 anticonvulsivos, né, ela dormia muito mal, Isa dormia muito mal, passava o dia todo sonolenta, não evoluía bem nas terapias, por conta do sono que ela sentia muito, né, durante o dia. Era uma criança irritada, era uma criança que não interagia. E há 2 anos a gente introduziu o óleo da cannabis, né, no seu tratamento, e aí eu posso dizer que Isa é outra criança. As crises de espasmos hoje são completamente controladas, escassas, muito raro ela convulsionar hoje em dia. Isa dorme melhor, ela evolui bem nas terapias, evolui muito nas terapias agora, ela é uma criança que consegue fazer todas as terapias e evoluir bem. Ela tem maior controle de tronco que antes ela não tinha, é uma criança mais ativa, uma criança mais sorridente, ela sorri mais, é uma criança que diminuiu, assim, eu posso dizer que em 100% as intercorrências que aconteciam, as recorrências de internação diminuíram, assim, 100%, a gente não interna mais, uma criança que a gente morou 2 anos dentro de um hospital, e hoje a gente vive na nossa casa há 2 anos, que é o tempo que a gente tem também de canabidiol. E o melhor de tudo é que Isa agora, ela interage mais. Então, assim, após o uso do canabidiol, minha filha passou a se expressar mais, né? Ela passou a se expressar mais através de sorrisos, através de choro, expressões faciais, e eu finalmente pude compreender as vontades da minha filha. Eu acho que esse é um desejo que toda família tem, toda mãe tem, que é de entender o seu filho, né? Mesmo que ele não fale por palavras, né? Então, após o uso do canabidiol, a gente pôde ter tudo isso. Então, assim, eu costumo falar que o uso da cannabis medicinal trouxe qualidade de vida, não só para minha filha, né? Mas para nós, pais e cuidadores direto dela. E foi através do uso do óleo que, assim, minha filha passou a ter uma melhor percepção do mundo à sua volta. Hoje ela é uma criança que ela percebe tudo o que está acontecendo à sua volta, né? E a gente, como, né, cuidadores direto dela, a gente passou a entender, a gente passou a compreender, como eu já falei, o que faz ela feliz ou não, né? Então, assim, eu acho que isso não tem preço, né? Mas eu entendo também que ainda é um tratamento muito caro, né? Um tratamento pouco acessível, e essa é um benefício que não só eu, né? Não só minha família necessita, né? O desejo é que essa qualidade de vida ela seja estendida para inúmeras famílias que têm, né? Que vivem isso no dia a dia, que sentem, né, que estão cansadas, na verdade, famílias que estão cansadas, que estão inseguras com o sofrimento de seus familiares, né, assim como a gente já esteve durante muito tempo, cansado também. Então, eu acho que o desejo é esse mesmo, que realmente o acesso chegue para todos. É isso. Obrigado, Bárbara. Obrigada, muito obrigada mais uma vez. É importante a gente
conhecer esses depoimentos, né? Porque, como a gente falou lá no início, há um preconceito que é baseado na falta de informação, de conhecimento muito grande, né? Mistura também, às vezes, com temas que não tem nada a ver, como religião. Estamos falando de saúde, estamos falando de medicina, estamos falando de melhorar a vida das pessoas, estamos falando de amenizar o sofrimento, não só do paciente, mas da família, né? A família inteira, de alguma maneira, a família como um todo. É impactada. Então, obrigado por trazer esse seu relato. Tenho certeza que muita gente está assistindo e isso ajuda a gente a formar opinião e a mudar opinião também. Eu queria aproveitar agora e chamar... que todo mundo... Sim. Não, eu ia falar isso, que eu acho que é o que uma família quer, né? Ter qualidade de vida, né? A gente que vive, ninguém quer ver o seu familiar sofrendo tanto, tendo crises epiléticas diárias, né? Mais de 1, 2, 3, tem pacientes que convulsionam 50 vezes ao dia, né? E você tem uma qualidade... Quando o paciente melhora, melhora toda uma família. Né? Com certeza, com certeza. É isso. Obrigada. Obrigado, Bárbara. E você não falou do projeto que você tem, da boneca, né? Depois você... Bárbara, mostra o Instagram aí, fala do Instagram para todo mundo conhecer. Meu Instagram é Bárbara Padre. O projeto que eu fiz é da boneca que minha filha usa gastrostomia e traqueostomia. Eu fiz uma boneca igual a ela, para que representasse, para que ela se sentisse representada através de um brinquedo, através de uma boneca. E depois que eu fiz essa boneca, eu percebi que essa boneca poderia ser uma fonte de aprendizado para outras famílias. Então, eu comecei a oferecer a boneca emprestada para que as famílias pudessem ter contato com o diferente, né? E pudessem ter que fosse um motivo de conversa com seus filhos, para a gente quebrar os preconceitos e os paradigmas, né? Então, isso eu nem posso mostrar, a boneca está emprestada, a boneca só vive nas casas das famílias, o que é ótimo, né? Porque a proposta realmente é essa. Mas se vocês entrarem lá no Instagram, vocês vão ver. Isso aí, dê uma olhada lá no Instagram, gente, que tem a bonequinha, e é muito bacana o trabalho dela. Aqui a gente tem muitas mães que têm filhos com microcefalia também, aqui que estão acompanhando a gente. Eu acho que é uma iniciativa muito bacana que a Bárbara fez, e que, como eu falou, gera empatia, gera especialmente para outras crianças, né? Para outras crianças entenderem como até se relacionar com outras crianças que não são, né, o que a gente chama de normais, né? Que são comuns. Então, parabéns, viu, Bárbara, pela iniciativa. Eu queria agora chamar Ivanilde Santos. Ivanilde, seja bem-vinda. Ivanilde é mãe do Eric, de 14 anos, que tem hidrocefalia e paralisia cerebral. Há 10 meses faz uso do óleo da cannabis. Ela é membro do grupo Mães Extraordinárias. Ivanilde, obrigado por ter aceito, compartilhar também a sua história. Traz um pouquinho aqui para a gente como é que tem sido a vida de vocês depois do óleo, como é que isso tem afetado a vida de vocês. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor a todos. Me chamo Ivanildes, como já foi dito. Muito obrigado pelo convite. Eu sou mãe do Eric, que tem 14 anos, e foi diagnosticado com hidrocefalia, má formação e paralisia cerebral. Então, tudo isso acarreta em muitas coisas que ele não consegue fazer. Então, através desse Deus, faço parte do grupo Mães Extraordinárias, que é um grupo de mães que se ajudam, né? De muitas formas, com informação. E, através desse grupo, foi apresentado para a gente se cadastrar na Associação Cannabis. Através da Associação Cannabis, foi que eu vim ter acesso ao Cannabidiol, né? Porque até então eu ouvia falar, mas eu ouvia falar que o Cannabidiol era só para convulsão. Eu não entendia, eu não queria, né? Eu não estava muito por dentro. Então, nisso eu fui procurar a neuro que atende ele, né? Que ele já faz parte de uma entidade, e aí ela não concordou. Ela disse que não seria viável para ele. E aí eu me desliguei de novo, mas comecei a ouvir de novo falando do Cannabidiol, todo mundo falando. E aí eu ouvi falar do cognitivo, que seria bom para o cognitivo, que não era só para aquilo, que ele teria várias, né, como já foi dito aí, né, para várias outras patologias. Então, a partir daí, do grupo que eu faço parte, me inscrevi na associação, que eu achei que fosse demorado, que eu achei que fosse um processo, não vai ser tão rápido, mas não foi nada disso.
né, fez a triagem e eu tive acesso a uma consulta, né, com ele online, onde os médicos viram que seria viável para ele sim. E como foi dito aí que ele usa há 10 meses, ele começou a usar em outubro. No mês de dezembro, é tão bom você ver, você leva o seu filho, né, para atendimentos e você escuta muita reclamação, né? Não faz, não presta atenção. Eu estava na sala ao lado e eu vi a zoada da cadeira dele, ele batendo na parede, porque ele não queria fazer, ele jogava as coisas para cima, ele lascava os papéis, ele não queria, ele não tinha atenção, ele não se concentrava. Então, através do cannabis, que eu sabia que era para isso que eu estava usando, não era para a convulsão, porque é controlada, né? Já tem vários anos que é controlada a convulsão dele. Então, através disso, eu comecei a ouvir coisas boas através do cannabis e eu não falei, eu não citei que ele estava usando, justamente para saber, né, saber a reação das outras pessoas. Então, através disso, as terapeutas deles vieram me elogiar. Mãe, Eric está outra criança, o que foi que aconteceu? Foi que eu vim passar para elas que ele estava usando cannabis, porque nessa instituição mesma que foi negado o direito dele usar, porque eu sei que existe uma morosidade entre eles para não aceitarem, né? Eles não querem aceitar o cannabis, né? Eles não querem dizer que é bom. E nesse decorrer eu tive uma consulta com a médica de novo. E aí ele tem um prontuário e me disseram, não fale que ele está usando. Eu disse, não vou mentir, eu sou cristã, né? Como estou falando aí de cristão, eu sou cristã e acredito que tudo que tem no mundo foi Deus que fez e o homem que usa de forma errada. Então, eu levei isso para ela. E quando eu falei para ela, ela me disse assim, mãe, tem certeza? Eu tenho. Suas próprias amigas aqui, né? Elas têm a prova de que Eric houve uma mudança significativa nele. Ela fez, os pais, às vezes, têm que ser mais ousados do que os médicos. Esse foi isso que eu fui ser, porque com ela eu não conseguiria, mas através da Associação Cannabis, eu consegui. E a própria Associação Cannabis me indicou o local para comprar. Como a médica, a doutora Mariana falou, eu não compraria um remédio clandestino, como elas falam que é um remédio artesanal. Eu não compraria, porque eu preciso ter o respaldo para que se acontecer algo com meu filho, como eu vou chegar para a doutora Nicole e falar de um remédio não tem nada, não tem nada nele, não sei onde foi que veio. Eu até ganhei presente, mas eu não usei. Então, eu uso o remédio da Associação Abrace, entendeu? E eu tinha no caso, realmente falou que cobram, eu fui isento disso, mas eu também fui isento do produto, não estava pagando pelo produto. Mas, no decorrer disso, eu não sabia que eu tinha que acabei perdendo, né, o desconto. Então, assim, na pandemia, que a Secretaria de Saúde resolveu também não estar entregando fralda, né? A gente eu estou tendo que comprar fralda. Também não está tendo atendimento de fisioterapia, eu estou tendo que pagar fisioterapia. Nesse momento, eu optei de não estar, porque, assim, você veja bem, é um produto que vem de uma pessoa. Então, o que aconteceu com o remédio de Eric? Eu coloquei do ladinho, ele caiu. Foi um desespero para mim nesse momento, porque o remédio, como é que eu faço? Eu não posso comprar ali na farmácia, é longe, tem o tempo da confecção, tem o tempo do frete, como é que eu faço isso? Eu fiquei desesperada, porque é um remédio que é contínuo e eu não ia ter como dar para ele. Então, nesse momento, eu até conversei, né, com a associação que eu iria dar um tempo para poder ver como eu manteria esse remédio, porque nesse momento de pandemia, eu vivo com o salário dele. Então, com esse salário, eu tenho que comprar tudo isso. Como eu compro agora, entendeu? Então, para mim, no momento ficou de até esse oferecimento da cannabis também, nesses valores que são ótimos. Está sendo ótimo, mas não nesse tempo agora que eu estou tendo que pagar falta, tendo que pagar terapia, não tem como entrar, entendeu? Para poder eu estar comprando, mas é um produto que veio, que tem muito benefício. Eu vi a diferença do meu filho, entendeu? Era um menino que, se você tomasse um brinquedo da mão dele, ele ia brincar com o cadastro. Se você tomasse o cadastro, ia mexer no cabelo, não estava nem aí. Hoje, se você tomar um brinquedo da mão de Eric, ele vem do jeito que ele faz, que ele consegue, ele sobe no sofá para pegar. Ele não aceita que tome. Ele não aceita que mude o desenho dele. Então, a concentração dele é outra. A professora dele também veio me elogiar, porque dentro desses quase 2 anos, né, de pandemia, que não está tendo aula, ele não esqueceu de nenhum tipo de
de exercício que ela passou para ele. Então, eu vejo o benefício que é, e eu acho que o preconceito só acaba atrasando, né, atrapalhando a vida da gente, né, porque, infelizmente, as pessoas são preconceituosas e levam o nome cannabis para outro nome, que é o homem que é o ser humano que quis usar erradamente. Mas eu acredito que com esse trabalho que você está fazendo, né, todo mundo aqui colaborando, e vai haver essa aprovação, né, para que a gente tenha acesso melhor a esse remédio aqui em Salvador, em todos os estados. É difícil você ter um remédio cair, você não ter como comprar, porque você pode ir à farmácia e ter acesso a ele. Obrigado, Ivanildo, que depoimento bacana. A gente tem ouvido muito alguns depoimentos parecidos com você, né, que trazem, por exemplo, uma negativa inicial do médico, da médica, acham que é um absurdo, né, mas acho que com a força da maternidade, né, da paternidade, né, da família, que é a coragem de buscar alternativa para melhorar a vida, né, dos filhos, dos parentes, enfim, dos amigos. Parabéns pela coragem, né? A gente sabe que é de fato um tema que ainda, né, muita gente tem o preconceito, né? Como você trouxe aí, Verdade. você de alguma maneira teve essa coragem. Parabéns por isso. Obrigado e obrigado pela oportunidade. A gente vai chamar agora a Roberta Sacramento, que também vai trazer um relato aqui. Ela é mãe de Antônio Fidel, uma criança de 9 anos com transtorno do espectro autista, que há 10 meses também faz uso do óleo de cannabis. Ela é membro da Associação Mães Autismo, está repetido aqui, desculpa, Associações Mães Autismo, grupo de acolhimento que faz parte da gestão em parceria com a Cannab na busca de democratizar o acesso ao óleo para as famílias em vulnerabilidade social. Roberta, também obrigado pela oportunidade de estar conosco. Fique à vontade aí, fala um pouco do seu relato antes e depois do óleo. Muito obrigada a todos vocês, né, por esse espaço de escuta. Queria eu ter tido a oportunidade de estar aqui com vários profissionais, né, ouvindo antes da minha busca, que foi uma busca muito solitária, né? Meu nome é Roberta, como já foi dito, eu sou mãe de Antônio Fidel, uma criança de 9 anos que tem o diagnóstico de TEA, né? E há 7 anos eu posso dizer que eu vivo com as dores e as delícias de ser mãe atípica, né? Não é fácil você ter uma criança atípica na família, porque mexe com toda a estrutura da família, né? Então, você tem que conviver com isolamento social, você tem que conviver, em alguns casos, né, com o abandono afetivo, porque a maioria dos pais, quando percebe que vão ter uma paternidade atípica, eles realmente abandonam seus lares, as dificuldades de inclusão social, não só na escola, como também no mercado, no avião, no shopping, e também a dificuldade de conseguir um tratamento que seja assertivo. Né? Eu tive essa dificuldade muito grande de entender, né, a melhor forma que meu filho ia conseguir se desenvolver nesse tratamento do TEA. Para vocês terem ideia, gente, antes do canabidiol, meu filho tomava 5 medicações controladas em doses robustas, com 6 anos de idade. 6 anos de idade. Então, nós tínhamos um mês, que eu dizia assim, de lua de mel, e era quando o medicamento, né, chegava na sua funcionalidade máxima, e depois nós voltávamos a ter uma criança completamente agressiva, uma criança completamente hiperativa, uma criança que você não conseguia negociar, você não conseguia colocar as regras, né, uma criança que era de dificuldade de sair com o Antônio Fidel na rua. Eu usava uma coleirinha, era uma coleirinha de bichinho, e ia segurando ele por essa coleirinha, porque meu medo é que ele tivesse alguma crise, ele saísse correndo, o carro passasse por cima. Então, assim, eu tinha uma vida cheia de limitações. E toda vez que eu chegava para conversar com os médicos, eu sempre recebia a negativa, né? E em relação a outros tratamentos. E aí eu comecei a fazer essa busca sozinha. Comecei a buscar profissionais, né, que pudessem me orientar em relação ao canabidiol, porque sempre a orientação dos médicos era a linha tradicional.
vamos aumentar a medicação, vamos mudar a medicação, e ficava aquela rotatividade de medicações que não estavam fazendo nenhum tipo de efeito, né, para o tratamento da criança. Até que eu cheguei até uma médica que ela me apresentou duas possibilidades do canabidiol. Um seria importar, que é muito caro, é inviável para uma família de classe média, e o segundo seria através da Abrace. E foi aí que nós começamos, em plena pandemia, né, foi logo no início da pandemia praticamente, a fazer o tratamento da Abrace, né, do canabidiol da Abrace. E com um mês, gente, eu comecei a perceber resultados significativos. Da criança que conseguia se concentrar, então, se consequentemente ela consegue se concentrar, ela consegue aprender, ela consegue ouvir, ela consegue entender as regras, ela consegue ter um limiar maior para a frustração. Se ela consegue se frustrar de uma forma mais positiva, ela não tem tanta crise por conta de uma negativa. E, consequentemente, nós começamos a ter uma melhor qualidade de vida, né? Como eu faço parte do projeto Mães Autismo, que é um projeto que que tenta dar todo o suporte, não só afetivo, de acolhimento, mas também de assessoria jurídica, de assessoria terapêutica gratuita, e hoje também com a Cannab, nós estamos tentando tornar mais democrático, né, esse processo de acesso ao canabidiol. Nós resolvemos justamente fazer isso, tentar levar, em primeiro lugar, para essas mães a informação, porque elas não têm informação do que seja o canabidiol. Né? O medo por conta dos tabus, o medo por conta do preconceito, a falta de informação. Então, nós fizemos uma grande palestra, né, onde foi tratado de forma técnica o que seria o canabidiol. Depois nós fizemos um cadastro de todas as mães que estavam interessadas nesse processo, né? Elas passaram de uma forma muito rápida lá, Cannab, pelo atendimento, e, na medida do possível, as mães que têm condições financeiras estão conseguindo adquirir, né, o produto, o óleo, e as mães que não estão tendo, nós estamos tentando judicializar, porque, infelizmente, nós não vamos conseguir, a família que está passando por dificuldades com essas crianças, elas não vão conseguir esperar até o Estado se apropriar do assunto. Então, nós estamos tentando encurtar, né, esse sofrimento e essa dificuldade realmente, né, de ter qualidade de vida, porque a criança precisa ter qualidade de vida e, consequentemente, também a família precisa ter qualidade de vida. E o meu desejo é justamente esse, é que essas sessões se tornem públicas realmente, que essas sessões sejam constantes, para que as famílias e a sociedade consigam entender o benefício do canabidiol, não só no tratamento dessas patologias, desses transtornos neurológicos, mas também na melhoria da qualidade de vida, porque uma família que tem uma criança com qualquer demanda especial, ela precisa mudar toda a sua estrutura para conseguir atender essa criança. E as famílias que não têm condições? E as famílias que precisam decidir ou compra medicação ou come? Como é que essas famílias vão manter a qualidade de vida? Vão proporcionar um melhor atendimento a essas crianças, melhor tratamento a essas crianças? E é isso que eu tento, né, fazer, né? Retribuir um pouquinho, né, da dádiva, da possibilidade que eu tenho, né, de proporcionar ao meu filho uma melhor qualidade de vida e transformar isso para que outras mães tenham acessibilidade, né? Então, hoje eu posso dizer que eu tenho uma outra criança em casa, uma criança que consegue assistir às aulas online, uma criança que está alfabetizada, uma criança que interage, uma criança que eu tenho uma melhor qualidade de vida. Quer dizer, eu estou aqui, né, no atendimento e meu filho está assistindo aula e você não está nem ouvindo a voz dele. Se fosse outro momento, ele estava aqui gritando, invadindo, né? Não estava deixando nem eu ter esse momento de individualidade que é importante as famílias terem, né? Então, esse é um pouco do meu depoimento, né? Que espero que realmente que a gente consiga melhores resultados, né, através dessas iniciativas. Muito bacana, Roberta, parabéns pela força, né? Pela capacidade de articulação, de envolver outras mães, outras pessoas. Ouvindo vocês três agora,
me veio à mente, né, me veio a lembrança de um filme que eu assisti ainda quando era criança e me impactou muito porque eu era criança, que é o Óleo de Lorenzo. Acho que todo mundo deve ter assistido aqui, né? Me impactou muito aquele filme, porque, né, a criança ela nasce sem nenhum transtorno, depois o filho começa a ter uma série de transtornos neurológicos e aquilo, eu como criança, né, vendo uma outra criança passar por aquilo, me impactou profundamente. E a experiência que vocês trazem é muito, né, do pai, da mãe, que vão atrás de uma solução mesmo não tendo aquela solução disponível ou não tendo suporte, né, muitas vezes do seu médico ou de onde você ter. Então, óbvio, hoje a gente consegue encontrar como associações como a Canab e outras associações, né, médicos que estão disponíveis cada vez mais, mas a gente sabe que ainda há muitas barreiras, né? Por isso, inclusive, a gente apresenta esse projeto de lei aqui na Câmara para que o SUS possa, né, localmente, a Prefeitura, a Secretaria Municipal de Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde possa fornecer aqui esse medicamento e que possa, como eu disse, ajudar a vencer esse sofrimento, esses desafios que vocês enfrentavam ainda mais no passado. A gente tem aqui algumas perguntas, a gente já está aí com 10 minutinhos, mas acho que dá tempo. A gente vai fazer uma rodada rápida de perguntas. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui as perguntas. Só um segundinho. Eu vou fazer as perguntas aqui para as pessoas. O doutor Eduardo não está mais conosco, não? Está ainda? Acho que não, né? Não está, mas, enfim, a gente manda para ele depois. Temos aqui 2 perguntas para Leandro. Leandro, como faço para me associar e qual a diferença do Delta 8 para a qual fornece? Vocês têm a Delta e o valor. Enfim, Leandro, acho que a associação, na verdade, não fornece, né? Faz o link, mas, Leandro, você quer falar aí, responder? Sim, o processo para ser um paciente associado é só entrar no site da gente, né, www.canab.com.br. Lá você faz o processo para se associar de forma gratuita. E aí, logo você fazendo esse processo, a gente vai agendar uma consulta também gratuita com um dos nossos médicos voluntários. Lembrando que é importante nesse tratamento o acompanhamento médico, né? Porque a dosagem é individualizada. Então, não adianta só você ter uma consulta inicial e ter a prescrição, porque você tem que ter o acompanhamento. Com a gente, os pacientes têm um retorno de 15 em 15 dias para poder a médica chegar junto com a dosagem que vai aumentando semanalmente as doses, né? As gotas. Agora, essa última questão aí do Delta 8, não entendi muito. Na verdade, a gente não fornece o medicamento, né? A gente indica, nesses 4 anos, a gente indicou o óleo da Abrace, que era a única forma lícita no Brasil e com custo acessível. E agora tem uns 15 dias que a gente fez uma grande parceria com uma grande empresa aí da Colômbia e do Canadá, onde a gente consegue ter um medicamento de qualidade e com os preços igual e inferior ao da Abrace, né? Beleza, Léo. Uma dúvida também que surgiu aqui, Léo. Existem hoje muitas pessoas esportistas, gente que tem usado não necessariamente para problemas neurodegenerativos ou questões psiquiátricas, né? A associação também aceita associados com esse tipo de perfil? Sim, temos de mais de 30 patologias, e é muito importante porque é isso que você falou, o esporte agora está muito envolvido na questão do canabidiol, né, e do THC. Inclusive, agora, nas Olimpíadas, foi a primeira Olimpíada que foi liberado o uso do canabidiol, né? Então, é muito importante para os atletas na recuperação da dor, né? É anti-inflamatório, então você vai ter um sono melhor, contra a ansiedade. Então, é importante, não só nas patologias, mas também hoje nos atletas, na recuperação. Tá bom. Obrigado, meu velho. Temos aqui umas perguntas para o doutor Eduardo, mas aí, como a gente tem a doutora Mariane aqui, eventualmente até o próprio Guilherme, podem ajudar. Eu vou juntar aqui algumas perguntas de Eduardo
e que foram feitas também para a doutora Mariane. E aí, se a doutora Mariane achar que consegue, que tem sentido, que tem as informações para responder, como também é médica, o doutor Guilherme também é biomédico, enfim. Então, doutora Mariane, aqui são 2 perguntas para você, e as outras 3, as 3 últimas seguintes foram para Eduardo, mas se você sentir à vontade também. Como será possível o acesso às famílias a cannabis pelo SUS? Quais serão os critérios? Então, Daiane. Gostaria de saber da doutora se conhece e pode indicar estudos específicos sobre a fibromialgia e tratamento com cannabis. As 3 para Eduardo. O princípio ativo, cannabidiol, ser introduzido nos componentes de receitas, continua com as propriedades medicinais? Quanto tempo leva para sentir a resposta esperada desse medicamento? Já tem estudos para pacientes com mal de Alzheimer? Doutora Mariana, por favor. Pronto. Com relação à questão do SUS, né? Na verdade, não vai entrar na lista de medicações, né, disponíveis no SUS, né, que é no Rename, né? Ele entraria, no caso, para pacientes que eles não têm condições de comprar medicação, né? Pacientes com prescrição médica, indicação médica, prescrição, e que não têm condição de comprar medicação. Aí, no caso, esses pacientes teriam que fazer via solicitação de... O SUS, né, ele cobre algumas medicações fora dessa lista, né, do Rename. Então, você faz uma solicitação especial, né, que no caso, essas solicitações são particulares, né, de cada município também, né. Aí você faz via solicitação especial, leva os documentos para justificar, né, essa é a ideia, né, basicamente. Com relação aos artigos, né, a pessoa que me pediu sobre fibromialgia, eu pedi até para mim enviar um e-mail, aí eu até vou colocar meu e-mail aqui de novo, mas para eu mandar, porque eu acho mais fácil, né, mandar daqui, vou falar aqui. E teve uma pergunta que você falou, que foi para o doutor Eduardo, que eu não entendi muito bem, na verdade, que a pessoa falou que se mudava, se colocasse CBD, se mudava o efeito. Eu não entendi muito bem. Se usar na gastronomia, na culinária. Na gastronomia, entendi. Se você usar na gastronomia, se muda o efeito. Deixa eu ler de novo aqui. Porque ficou confusa para mim. Aqui, ó, peraí. O princípio ativo cannabidiol, se introduzido nos componentes de receitas, continua com as propriedades medicinais. Sei lá, se usar o óleo, né, o CBD. Entendi. Receita. Eu pensei que era receita médica, entendi. Então, na verdade, assim, quando você usa na alimentação, né, você vai ter realmente propriedades, você vai aproveitar algumas propriedades, mas a receita ela envolve muitas vezes alguns preparos, né, aquecimento, né, enfim, então isso pode acabar também, digamos assim, influenciando, né, no princípio ativo. Normalmente a gente não recomenda porque o tratamento ele é muito individualizado. Então, por exemplo, quando a gente faz o tratamento, a gente começa com a dose baixa, vai aumentando aos poucos, né, e vai observando esse efeito, né, em cada pessoa, né. Então, normalmente não é indicado, né, fazer esse uso culinário, pelo menos, né, assim. O que eu posso dar, não sei se Guilherme tem outra informação ou outra pessoa também sobre isso, mas... Certo. Beleza. Tinha outras, acho que você falou, não foi? Do professor Eduardo. Doutor Eduardo, tem quanto tempo leva para sentir a resposta esperada? E já tem estudos para pacientes com mal de Alzheimer. Pronto, a resposta é muito individual, né, que nem eu falei anteriormente. Então, a gente normalmente começa com a dose baixa, vai aumentando aos poucos, fazendo essa titulação, esse acompanhamento. Lá na cannabis, por exemplo, a gente faz a cada 15 dias, que é muito individual. Tem pessoas que respondem com a dose poucas, por exemplo, normalmente o extrato ele é um líquido, né? Você usa as gotas, normalmente via sublingual ou oral. E a resposta, tem pessoas que com poucas gotas respondem já muito bem. Tem pessoas que realmente precisam de uma dose maior, né? Algumas patologias a gente observa, né? Como, por exemplo, né? Como a pessoa perguntou, né? Sobre o Alzheimer, né? Alzheimer, Parkinson, normalmente eles precisam de doses mais altas. Epilepsias refratárias também precisam de doses mais altas, pelo menos na experiência, né? E também nos estudos, né? Inclusive até a própria Cairo, né? Que a gente está tendo essa parceria, né? Eles até fazem a indicação, né? Conforme a patologia
e a dosagem do extrato. Então, aquele extrato, né, por exemplo, mais concentrado de 100, normalmente indicado, por exemplo, para o Parkinson, né? É uma doença, normalmente, que responde a uma dose um pouco maior, mas não é algo assim que nem as medicações que a gente tem alopáticas, mesmo padronizadas, né? Que a gente tem dose tal, 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 você pode até tal dose. Normalmente é uma coisa mais padronizada. O extrato ele é bem individual. Excelente. E mal de Alzheimer eu já vi que existe muita pesquisa, né? Já existe. Obrigado, doutora Mariane. Temos aqui algumas perguntas para Guilherme. Como ter acesso, como é que as pessoas podem ter acesso à consulta lá na clínica? Enfim, 2 perguntas, como funciona e tal. Basicamente, essa foi a pergunta, Guilherme. Guilherme, está aí ainda? Acho que não, hein? Olá, André. Tudo bem? Então pronto, vamos lá. Então, nós temos um site, né, que é www.doutorasativa.com.br. Lá você vai encontrar um pouco dos nossos atendimentos, né, tanto a consulta online, a consulta presencial, e conhecer um pouco da nossa equipe, né, dos médicos prescritores. Nossa maneira de contato hoje está sendo pelo WhatsApp, né, então nós temos um WhatsApp que você pode encontrar tanto no Instagram, já tem um link ali, né, do WhatsApp, ou até pelo site mesmo, né, os telefones de contato ou e-mail. Né? Então, o WhatsApp nosso de atendimento é 8109-8480. Né? E pelo site você encontra outros meios também, como, né, o próprio e-mail, o chatzinho ali. Então, são as maneiras de entrar em contato, a gente faz uma triagem realmente inicial e direciona para o médico prescritor, aí, conforme a condição clínica, né? Obrigado, meu velho. Obrigado, André. Doutora Mariana, já tem uns minutinhos aqui, surgiu aqui, mas acho que a resposta deve ser parecida, porque a pessoa pergunta. Tenho usado gabapentina e oxicodona para dores na coluna e nervo, fibrose pós-laminectomia, artrodese. Tem problema usar CBD e THC em conjunto com esses medicamentos? Tenho fibromialgia. Mas eu acho que deve ser parecido, né? Tem que avaliar caso a caso, como funciona, não é isso, doutora? Isso, no caso, normalmente, a gente tem algumas orientações em relação ao uso do extrato, por exemplo, não é indicado usar no mesmo momento que você toma a sua medicação, né, de rotina, né, sua medicação alopática. Também é indicado ele não ser usado próximo às refeições, né, mas normalmente não tem uma interação. Realmente, né? A gente só pede para ter esse distanciamento em relação ao momento do extrato e o momento dessas medicações. Mas a gente acompanha muito paciente com fibromialgia e nós não observamos e também não tem na literatura uma evidência de realmente uma interação importante que contra indique, por exemplo. Né? Excelente. Bom, gente, a gente tem mais um questionamento aqui de Estela sobre o uso veterinário, né, em pets, cães, gatos. Eu já li algumas coisas, inclusive quando a gente apresentou o projeto de lei, eu recebi alguns vídeos de animais sendo tratados, né? Animais estavam tendo muitas convulsões e também sendo tratados com óleo de CBD e que depois também tiveram a vida transformada. Então, Estela, sim, existe o uso muito grande, o uso veterinário do CBD já tem sido cada vez mais pesquisado e consolidado esse uso. Não é o caso aqui do nosso debate hoje, mas existe, a gente pode, de repente, até trazer esse debate em algum momento. A gente chegou no nosso horário, queria agradecer muito a cada uma que aceitou o convite, que se dispôs a estar aqui conosco, e queria registrar também que o nosso chefe de gabinete da Secretaria de Saúde aqui do município acompanhou nossa conversa e acabou de mandar uma mensagem relatando, acho que foi o Ivanildo que comentou que estava com dificuldade das fraldas, mas já estão disponíveis as fraldas, tá? Tamanho PG e XG. Ivanildo, se tiver dificuldade, quiser ajuda, pode falar conosco, que a gente faz o link para você, tá bom? Quem eventualmente estiver aqui também com essa dificuldade. E deixar um grande agradecimento. A gente está só começando esse debate, a gente está só começando essa discussão, né, ao menos aqui na Câmara. Temos aí o desafio de convencer outros 42 vereadores para que a gente possa aprovar nossa lei.
mostrar a importância disso para a sociedade. Esse é o primeiro debate de muitos que virão, e conto muito com a ajuda de todos vocês para que a gente possa cada vez mais levar essa informação a um público cada vez maior. Obrigado muito pela oportunidade, né, do compartilhamento das informações, dos relatos. Tenho certeza que teremos um excelente sucesso, né, nas ações que a gente está empreendendo aqui. Quem não acompanhou, quem acompanhou só a metade, quem quer divulgar para alguém, fica gravado no Facebook, tá, gente? Da TV e Rádio Câmara. A gente também tem isso, passou ao vivo. Nós vamos depois acompanhar, quem não acompanha ainda, eu, André Fraga, nas redes, a gente vai colocar alguns trechos. Então, ajudem, divulguem, vamos falar sobre esse assunto, vamos quebrar os preconceitos. E, por último, agradecer a toda a equipe do mandato, André Fraga, de vereador, Sâmara, em especial, que ajudou e que coordenou esse processo, e toda a equipe da TV e Rádio Câmara e da Câmara de Salvador. Um grande abraço, boa tarde a todos vocês, fiquem com Deus e vamos quebrar os preconceitos.